Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 17 de setembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto do grupo de lições no qual estamos. O texto é o que é o pecado. Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois, para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar, mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores e o pecado, de fato, parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança, cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Então, meus queridos, hoje nós fechamos esse texto, tá? Amanhã nós vamos passar para o texto O que é o corpo, tá? E a nossa lição de hoje é que eu me lembre de que Deus me criou. A oração. Pai, eu não fiz a mim mesmo, embora na minha loucura tenha pensado que sim. Entretanto, como teu pensamento, não deixei a minha fonte, permanecendo como parte daquele que me criou. Hoje, meu Pai, o teu filho te chama. Que eu me lembre de que me criaste, que eu me lembre da minha identidade. E que a minha inocência, que a ausência de pecado em mim, eleve-se mais uma vez diante da visão de Cristo, através da qual quero olhar para os meus irmãos e para mim mesmo no dia de hoje. Agora a nossa fonte foi lembrada e nela enfim achamos a nossa verdadeira identidade. Somos santos de fato, porque a nossa fonte não pode conhecer o pecado. E nós, que somos os seus filhos, somos iguais uns aos outros e iguais a Ele. Muito bom, né? Então, que eu me lembre de que Deus me criou.
Essa lição, gente, assim como as duas outras lições, Eu Sou Como Deus Me Criou, elas são lições chaves. Lições chave para que nós pratiquemos quando nós estivermos nos sentindo muito mal conosco mesmos, tá? Então, se você um dia se levantar se sentindo muito mal a seu próprio respeito, muito triste com alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, ou com alguma coisa que você queria muito que tivesse acontecido e que não aconteceu, pratique essa lição de hoje e a lição Eu Sou Como Deus Me Criou, tá? Que inclusive é uma dos 7 passos gigantescos. Se você ainda não tiver assistido a live Os 7 Passos Gigantescos de um Curso em Milagres, por favor, assista, tá? E se você ainda não tiver feito o Pix para mim, por favor, faça, no valor mínimo de R$8. E essas lições são lições-chave, elas são importantíssimas para aqueles momentos em que a gente possa eventualmente estar se sentindo muito mal com nós mesmos, tá bom? E hoje, então, como é que você vai praticar essa lição com a sua criança interior, né? Você vai lembrá-la de que ela é como Deus a criou e de que ela é perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado e inocente, tá bom? Então isso é muito importante que você faça isso hoje com a sua criança interior. A gente já vai falar um pouco mais dessa prática, tá? Eu vou passar agora para a leitura do texto do dia 260. Olha só, gente, a gente está no dia 260, hoje é dia 17 de setembro, não, máximo. Que é um texto para reflexão do livro de Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, tá? E é um texto para reflexão, hoje não temos oração. O título do texto é Sobre Queimar a Dor, né? O caos, frequentemente, ele promove uma maior criatividade. As quedas, né? As falhas, né? As dificuldades frequentemente precedem grandes inovações, grandes descobertas, desenvolvimentos, né, e abruptos, né, quer dizer, grandes melhorias, digamos assim. E quando a dor é maior, frequentemente quando nós estamos prestes a uma grande realização, a uma realização muito grande. O ego preferiria que nós não olhássemos diretamente para a escuridão. O ego não quer que nós investiguemos as nossas dores, como nós estamos fazendo aqui na jornada de cura da criança interior, né? Porque é aí que nós podemos aprender com essas dores, né? O ego sabe que a crise frequentemente leva ao momento crucial, quando nós caímos de joelhos e pedimos ajuda a Deus. Esse texto de hoje está muito forte. O ego é colocado, a existência do ego é colocada em perigo pela crise. Então ele prefere que um suave córrego de miséria simplesmente corra nos fundos das nossas vidas. É aquela frase, né, que o Bob Mandel usa, né, que o pessoal de um curso em milagres usa, né? Então o que o ego quer? Ele quer que a sua vida não seja uma desgraça completa. Ele quer que corra um suave córrego de miséria lá nos fundos da sua casa. E aí você nunca vai ter que olhar para ele de frente, olhar para a dor de frente e descobrir quem é que está comandando o show, tá? E que esse suave córrego de miséria, né, ele nunca seja ruim o suficiente para nos fazer questionar de onde ele vem e o que ele significa. Mas no momento doloroso, aguentado, né, e transformado, está a nossa chance de derrotar
Satã, e removê-lo das nossas vidas para sempre. Quando a dor é queimada, deixa eu ver, só um minuto. Quando a dor é queimada, em vez de anestesiada, né? E o que a gente faz? Nós anestesiamos as nossas dores diariamente, né? Nós não queremos senti-las. Então, quando a dor é queimada em vez de anestesiada, quando a nossa escuridão é trazida à luz e então perdoada, então e apenas então nós poderemos nos mover adiante. E nós nos moveremos adiante. O ego sabe disso. E ele aposta a sua vida no fato de que nós não vamos fazer isso. Quer dizer, que a gente não vai encarar ele de frente, né? Por que eu falei para vocês que esse texto é muito importante? Porque esse texto, ele fala da nossa jornada de cura da criança interior em si, né? Nós estamos aqui juntos, segurando nas mãos do Divino Espírito Santo e nas mãos do nosso Mestre Jesus. Nós estamos fazendo uma travessia através das nossas dores. E as nossas dores, por mais que elas pareçam ser atuais, elas na verdade são passadas. Elas são atualizações das nossas dores passadas, né? Lembram de que nós só vemos o passado? Nós só vemos o passado na nossa frente, né? Tem uma lição lá do início que fala disso, né? Então, o que o ego quer? Ele quer que nós não olhemos de frente para as nossas dores. Ele quer que nós não abramos um espaço para sentirmos as nossas dores, né? Outro dia eu levantei me sentindo assim muito mal, e eu vi que aquele sentimento era alguma coisa que estava vindo de alguma liberação importante, de algum bloqueio dentro de mim, né? E eu comecei a me sentir muito mal do nada, e eu falei assim, a primeira coisa que eu falei para mim mesma foi: eu preciso me lembrar de quem eu sou. Eu preciso me lembrar de que eu sou como Deus me criou, né? E aí o que eu fiz? Eu botei a minha sutra sagrada para tocar no meu telefone celular e fui lavar a louça. Eu tinha uma pia de louça para lavar do dia anterior, que eu não tinha lavado. Normalmente eu lavo, mas nesse dia eu não tinha lavado. E aí, quando eu comecei a ouvir a sutra, lembrem-se, a sutra é um texto sagrado. Então, quando eu comecei a ouvir a sutra, que aquelas palavras começaram a entrar, e a sutra me lembra exatamente de que eu sou filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado. E para quem se perguntar aí de que sutra que eu estou falando da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que é o principal e primeiro texto sagrado da Seichonoye, tá? E é só você procurar no YouTube, você bota Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, você vai achar várias pessoas lendo, tá? E aí, quando eu comecei a ouvir a sutra e a entrar naquele sentimento, eu caí em prantos. E eu comecei a entrar em contato com uma série de pensamentos e, consequentemente, sentimentos muito ruins a meu próprio respeito. E aí eu lavei a louça, terminei de lavar a louça e deixei aquele choro vir e fui meditar e entrei naquele choro até que aquele choro foi embora. Eu deixei aquele choro vir, aquela dor vir. Aquilo ali era o processamento de uma dor antiga. Eu nem sei qual era. Tomei o meu floral, o meu rescue, né? Eu nem sei que dor era aquela, mas eu me abri para sentir. É isso que o ego não quer que nós façamos, né? E aí foi muito engraçado, porque na hora em que eu tava me preparando para meditar, um amigo meu começou a me mandar mensagem e perguntando se podia fazer uma videochamada comigo. Ele é americano, tá nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos. E aí eu falei pra ele: hoje eu não posso fazer videochamada com você porque eu não estou... Ele perguntou: você tá bem? Eu falei: não, hoje eu não estou bem.
e eu não posso fazer videochamada com você porque eu tô sentindo uma tristeza que eu não sei de onde está vindo, né? E aí ele, tudo bem, então faz isso, faz aquilo, a gente conversou mais um pouco e eu avisei a ele que eu ia então parar de conversar para meditar. E aí, o que é legal disso, né? Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque na hora em que eu escrevi pra ele, ele falou, você tá bem? Eu falei, não, eu não estou bem. Eu estou me sentindo muito triste, né? E quem é que na nossa sociedade nos dá a liberdade de falarmos isso? Tá tudo bem com você? Tá tudo indo. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, eu não estou bem. Eu estou triste, eu estou sentindo uma tristeza que eu não sei de onde está vindo. Foi o que eu falei pra ele. Né? Em que nível a gente pode ter essa verdade com as pessoas? Porque era a verdade. Eu não sabia de onde a tristeza estava vindo. Eu não tinha a menor ideia. Claro que metafisicamente eu sei que a tristeza... Eu sabia que a tristeza estava vindo das minhas memórias inconscientes. Eu sabia disso. Mas, e aí, será que eu posso ter esse tempo para ficar comigo, para acolher a minha tristeza, para acolher a minha dor? Para ir lá olhar para minha criança interior? É isso que eu estou tentando ensinar vocês a fazerem aqui ao longo desse ano. Eu não estou me sentindo bem. Eu preciso olhar para isso. Senão eu vou jogar mais uma camada de concreto em cima dos meus próprios sentimentos. Eu vou suprimir novamente aquilo que eu estava sentindo. Mas sempre tem um acúmulozinho, né? Concordam comigo? Tem sempre um acúmulo, né? Então, essa é a jornada de cura da criança interior. E talvez na sua jornada de cura da sua criança interior, você encontre um adulto seu, um adulto interior que passou por uma determinada dor. Mas você pode ter certeza que você vai lá naquele adulto, sei lá, de 10 anos atrás, você já era adulto, e se você for lá embaixo, você vai encontrar uma criança. Talvez você encontre o adolescente, e aí você vai mais fundo, e aí você vai encontrar a sua criança ferida, abandonada, se sentindo sozinha, se sentindo rejeitada, se sentindo não boa o bastante, morrendo de vergonha de si mesma, perguntando qual é o sentido da minha vida, né? E coisas assim. Eu não sirvo pra nada, eu sou um perdedor, eu sou um fracasso, coisas assim. É o nosso ego falando. E aí é o que ela tá dizendo aqui hoje. O ego não quer que você entre na dor. Se você entrar na dor, você vai fazer esse questionamento aqui, ó. De onde essa dor vem? E qual é o significado dessa dor? Aí você vai descobrir que tem uma voz na sua mente que passa o dia inteiro falando mentiras pra você. Que voz é essa? É a voz do ego. Não, Jaqueline, você não serve pra nada. Não, vai embora, sua vida é um horror, né? E essa voz, ela chega num nível de potência dentro das nossas cabeças, obviamente se juntando aí a essas correntes do astral, a esse inconsciente coletivo, a eventualmente um obsessor espiritual que tá ali colando em você porque você está numa frequência muito ruim, que é a frequência energética dele, com a qual ele se sintoniza. E aí, gente, chega um dia que as pessoas se matam. As pessoas tiram a própria vida. As pessoas entram em depressão. As pessoas agridem alguém. As pessoas podem, inclusive, matar alguém. De tanto que essa voz assume um domínio na mente delas. E que voz é essa? É a voz do ego. É a voz que diz pra você que você é um ser indigno. Que Deus se livrou de você e que ele não te quer de volta, não. Você pecou, tá? Então que isso fique muito claro, né? E aí o que ela tá dizendo aqui pra gente? Que a gente tem que queimar essa dor. O que é queimar essa dor? Engraçado ela usar esse verbo queimar, né? Porque me lembrou lá do Gehenna, não me lembro,
do texto que eu li para vocês do livro do David Wilcock na live Karma, Reencarnação e a Sua Cura. Se você ainda não leu, ainda não assistiu a live, por favor assista. Karma, Reencarnação e a Sua Cura. Fizemos há mais ou menos umas 3 semanas. E se você ainda não tiver feito o Pix para mim, por favor faça, tá? No valor mínimo de R$8. Então, nós vamos ter que queimar no fogo do espírito. Lembrem-se das chamas do dia de Pentecostes. Nós vamos ter que queimar no fogo do espírito essas reminiscências kármicas. Como é que a gente faz isso? Olhando-as de frente, sentindo a dor, sentindo a tristeza. Sentindo, me abrindo para sentir, né? O ego sabe, tô lendo novamente, o ego sabe que a crise frequentemente leva ao momento crucial, quando nós caímos sobre os nossos joelhos e pedimos ajuda a Deus. E eu vou dizer para vocês que se você pegar o mais rematado ateu, na hora em que ele estiver morrendo, ele vai clamar por Deus. Porque nós sabemos, a despeito de todas as programações que possam dizer pra gente que Deus não existe ou que Deus nos abandonou, nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos de quem somos filhos. Nós sabemos. Então, na hora do desespero, é com ele lá que a gente tem. É ele lá que a gente vai chamar. Meu Deus, Pai, por que me abandonaste? Pai, me ajuda, pelo amor de Deus, eu caio de joelhos. Meu Deus, eu sou impotente diante do que está acontecendo na minha vida. Por favor, meu Deus, me ajuda, remove isso de mim. Foi isso que eu fiz. Eu entrei em meditação e eu entreguei aquela dor profunda que eu estava sentindo nas mãos do Divino Espírito Santo. E aquilo foi levado embora, tá? E eu acho que tem um pernilongo aqui me mordendo. Tá bom? Agora, se eu não entrar, se eu fingir que não tá lá, tá? Que é exatamente o que ele diz aqui, né? Aqui, ó. Quando a dor é queimada, em vez de ser anestesiada, quer dizer, eu finjo que ela não tá lá, quando a nossa escuridão é trazida à luz e então perdoada, então e apenas então nós poderemos nos mover adiante. E nós nos moveremos adiante. O ego sabe disso e ele aposta a sua vida no fato de que nós não vamos fazer isso. Né? Aí me lembra uma mensagem que a Eneida, minha querida, beijo Eneida, mandou ontem, né? Comentando o exercício que eu pedi a vocês para listarmos os pecados das crianças, né? Das nossas crianças interiores. Tem um pernilongo aqui definitivamente me mordendo. E aí ela botou assim, mas se eu sou a filha de Deus sem pecado, como que a minha criança, que era mais inocente ainda, ela teria pecado? Mas olha só, são 2 níveis. Eu achei legal e eu acho que isso precisa ser comentado. Obrigada, Eneida, pelo comentário. Suscita dúvidas. São 2 níveis. Eu ainda acredito que em algum nível eu sou uma pecadora. E eu fiz bullying lá com a criancinha na minha infância. Certo? Eu não fazia, tá? Mas eu tive outros deslizes na minha infância. E eu era malcriada com a minha mãe na minha infância, sim. Eu era. E eu tenho esse senso de que eu pequei contra o meu pai, de que eu pequei contra a minha mãe, porque eu fui desobediente, porque eu respondi, porque eu fiz uma malcriação. Então eu tenho que trazer isso à luz. Se eu não trouxer, se eu falar, não, mas olha só, eu sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado, então eu tô perdendo o ponto. Eu sei que na realidade eu sou isso, mas eu ainda me identifico com esse ego, corpo, personalidade. E esse ego, corpo, personalidade teve uma série de atitudes que não foram as melhores possíveis, que não foram orientadas pelo sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, certo? Então é isso que eu preciso trazer à luz do Cristo,
a luz da consciência crística, a luz do Divino Espírito Santo, a luz de Deus Pai. Eu preciso trazer isso à consciência. Se eu não estou trazendo, então é por minha conta e risco. Esse é o princípio verdadeiro da confissão. Então, o que eu faço? A minha lista lá. Eu fiz aquela malcriação para minha mãe no dia tal, e eu falei XYZ para ela, e eu fiquei com muita culpa, e depois eu fiquei com muita vergonha, e a minha mãe me humilhou pelo que eu tinha feito. E eu entrego isso tudo nas tuas mãos, meu Divino Espírito Santo. E eu queimo o meu papelzinho. Por que o fogo, gente? Por que o fogo é tão importante? Por que eu sempre falo do fogo? Porque o fogo, dentre os 4 elementos, ele é o símbolo do Espírito. Lembrem-se das chamas do dia de Pentecostes. O Espírito Santo, às vezes, é representado como uma chama. A terra é o mundo físico. A água representa o nosso mundo emocional. O ar representa o nosso mundo mental. E o fogo representa a nossa dimensão espiritual. Então é no fogo que a gente vai queimar essas reminiscências, esses resíduos kármicos, tá? Né? O Gehenna lá, que ele falou. É no fogo. Mas se eu não olhar para isso, eu vou queimar o quê? Não, eu era uma criança maravilhosa, eu nunca fiz nada para ninguém. Aham. Gente, olha só. Temos várias vidas. Encarnamos na nossa infância com uma história pregressa. Certo? Essa alma que vos fala já teve vários corpos. Vários egos, corpos, personalidade. Trouxe traços de caráter para essa encarnação. Traços positivos e traços negativos. Trouxe qualidades de caráter e trouxe defeitos de caráter. Isso é um fato. Né? E é nesses defeitos de caráter que eu vou precisar me aprofundar para eu olhar o que é que eu quero, o que eu preciso, o que eu vou pedir para o Divino Espírito Santo levar embora. Se eu não pedir ao Divino Espírito Santo para me ajudar a ser mais verdadeira, a abrir mão da minha desonestidade e da minha necessidade de agradar o outro, como é que eu vou poder me libertar dessa minha desonestidade, que hoje é tão intrínseca na minha máscara, na minha forma de estar na vida? Foi o que eu falei para vocês. Com quantas pessoas a gente pode mandar uma mensagem e falar, olha, eu não estou me sentindo bem, não tem como fazer uma chamada com você agora, não tem como. Não estou me sentindo bem, eu estou muito triste. O que aconteceu? Eu não sei. Não aconteceu nada. Acordei com essa tristeza. Né? Lembrem-se de que durante o sono, isso tudo vem chegando pro nosso consciente, né? Vai saindo lá do inconsciente, chegando pro consciente, tá? Então, esse texto aqui, para mim, ele é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E é nesse momento, né, em que a gente pode estar pior, podemos estar nos sentindo pior, podemos estar completamente envolvidos nessa escuridão, talvez esse momento... Quando olhado, vivenciado, cuidado, trazido à luz do Espírito Santo, ele vai ser o prenúncio de um grande desenvolvimento na nossa vida. De uma coisa boa, de uma porta que de repente estava fechada e ela vai se abrir. Tá? Então eu achei esse texto assim muito bonito, né? Quando ela diz, o ego preferiria que nós não olhássemos diretamente para a escuridão. É exatamente o que o Bob Mandel fala nos livros dele, né? O ego não quer que a gente olhe para ele de frente. Porque se a gente olhar, a gente vai falar, aí está o impostor. Ele é que é o impostor.
E aí nós vamos tomar aquela decisão, que é a nossa única escolha possível aqui na terceira dimensão. Eu vou ouvir a voz do ego ou eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, né? O ego não quer que nós investiguemos a nossa dor, porque então poderíamos aprender com ela, né? Então, o ego, ele diz pra gente, não, dor não, de jeito nenhum. Não quero olhar pra dor. Mas é aí que é em eu olhar pra minha dor que está a minha possibilidade de transcendê-la e de curá-la, né? Outro dia, conversando com uma amiga, eu falei pra ela, eu tenho uma má notícia pra te dar. E aí ela falou pra mim, não me dê, não me dê, não quero mais notícias. Mas como eu já tinha começado a falar, acabou que saiu. Eu falei, olha, o nosso amigo fulano faleceu, aquele amigo, né? O companheiro da minha professora de Theta Healing. Ele faleceu. É uma má notícia. Ah, que pena. Então, eu não quero ter a má notícia, mas eu tô num mundo de dualidade. A má notícia talvez tenha algo para me ensinar. Talvez, ao ter uma pessoa de quem eu gosto muito falecendo prematuramente, ao meu lado, perto de mim, talvez eu aprenda a dar mais valor à minha vida, a cuidar melhor da minha saúde, a planejar o meu envelhecimento. Talvez. Né? Ao testemunhar, ao saber, testemunhar não, né? Ao saber da morte do meu professor da academia, jovem, bonito, saudável, musculoso, que malhava todo dia, faleceu com 36 anos, nós podemos pensar o seguinte, que eu valorize cada momento que eu tenho aqui com as pessoas que eu amo, porque eu não sei quando vai chegar a minha hora. Quando vai chegar a hora de eu deixar esse corpo, esse ego, corpo, personalidade. Então, até na aparente notícia ruim, tem uma possibilidade de crescimento para mim. Agora, onde seguramente o crescimento não está, é na negação. Então, se eu nego a minha dor, eu não cresço. Se eu nego as coisas desafiadoras que estão acontecendo na minha vida, eu não cresço, não resolvo. Se eu nego a má notícia, o que eu posso sim, o que eu posso e devo fazer é me lembrar. O meu amigo se foi. Aquele ego, corpo, personalidade se foi. O meu professor da academia se foi. Mas ele é o ser eterno. Então ele já está no plano espiritual vivendo a próxima etapa da jornada dele. E isso é real. Ah, eu me lembro disso. Isso é real, isso é verdadeiro. E isso me consola. Né? Isso me ajuda a digamos assim, me aliviar o meu sofrimento, mas eu não estou negando a realidade, eu não estou fora da realidade. A minha professora, gente, sobre particularmente a morte, a minha professora de um curso a milagres, ela falava: se você quer dar sentido à sua vida, inclua a morte no seu planejamento. Lembre-se de que você vai morrer. Ela não falava assim, né? Lembre-se de que você vai morrer. Porque o ego fica dizendo pra gente que a gente é imortal. E aí, como eu acho que eu sou imortal, eu deixo de fazer uma série de coisas que eu sei que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso dar uma solução para esse relacionamento. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para
de onde que isso está vindo na minha vida. E aí eu não faço. Não, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Não, eu não tenho. Eu não tenho. E a minha vida é feita de escolhas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é uma opinião pessoal minha. Isso não está escrito em nenhum livro de Um Curso em Milagres do qual eu me lembre ter lido. Eu digo para vocês, a maior coisa que você pode fazer por você mesmo é cuidar de você mesmo. Quando a gente cai na aceitação da realidade tal qual ela se apresenta, eu vejo que eu tenho que estar aqui para mim. No dia que eu me for, eu vou sozinha. Mesmo que eu eventualmente faleça com outras pessoas da minha família, muito provavelmente cada uma dessas pessoas seguirá para uma região do plano astral. Porque não necessariamente elas estarão na mesma frequência. Então é eu comigo, como dizia o Gasparetto. É o eu comigo. Né? E qual é a coisa mais importante que você pode fazer por você, que vai ajudar não só a todos os seus familiares, mas vai ajudar o planeta inteiro? Se conhecer, olhar para você, saber de você, queimar esse seu karma intencionalmente, olhar para os seus defeitos de caráter, olhar onde você pode melhorar e pedir a Deus para te lembrar de quem você é, né? Que eu me lembre que Deus me criou, é a minha lição hoje. Que eu me lembre de que Deus me criou, que o Divino Espírito Santo me lembre de que Deus me criou, né? E aí, quanto mais eu me lembrar, mais essa consciência de quem eu sou verdadeiramente vai invadir, tomar, possuir esse ego, corpo, personalidade. Então, a cada dia mais eu vou poder ser, na terceira dimensão, quem eu realmente sou. Eu vou poder ser, digamos assim, uma projeção melhor, uma projeção mais nítida, né? De quem eu sou, do meu eu superior, né? Do meu ser mais elevado, desse ser real, da sua consciência crística, né? Lembrando de que você é sim, nessa consciência crística, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Então essa é a sua tarefa. Todos os dias é só essa a sua tarefa, é olhar para você. Se você se recusa a olhar para você, você está fazendo exatamente o que o ego quer que você faça. Se você se recusa a sentir a sua dor, ou a dizer que não tem dor, ou dizer que tá tudo bem, que a sua vida é maravilhosa, que é um comercial de margarina, com todos felizes, comendo uma torradinha com uma margarina e tomando um cafezinho, tudo bem. Mas aí, meu querido, minha querida, eu vou dizer para você que o currículo continua sendo obrigatório. O currículo, ele continua sendo obrigatório. Você só está decidindo, você só está escolhendo postergá-lo. Então, quanto mais você olhar para essa escuridão e falar, ah, tá, essa escuridão tá aí toda dentro de mim, e agora eu entrego essa escuridão ao Divino Espírito Santo, quanto mais você se recusar a fazer isso, mais essa escuridão insidiosamente vai poder tomar conta da sua vida e o resultado não vai ser bom. Mas eu tenho fé de que se você está comigo aqui no dia 260, na jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, eu tenho certeza de que você está super afim, super disposto a olhar para você mesmo, a parar de se projetar nos outros, a parar de se projetar nas formas, né? E a se ver realmente como o grande criador da sua vida que você é. E a partir dessa consciência você vai poder, obviamente, criar uma vida muito melhor para você, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, que é a boa e a má notícia. Dói. Mas também é libertador, né? Quando você olha para aquela situação, eu passei por uma situação dessa essa semana.
Quando você olha para aquela situação e você fala assim, não dá mais para parar de negar. Não dá. Isso é assim. Essa pessoa não vai mudar. Essa pessoa sempre foi assim. Você está esperando que o que seja diferente. Você vai ter que lidar com essa situação dentro de uma margem de manobra que é pequena, né? É muito libertador. Num primeiro momento dá um pesar, mas é muito libertador, né? Então hoje eu quero que você sim leve essa consciência para sua criança interior, né? E se você não fez o exercício ontem, faça hoje. Faça hoje. Faça hoje. Faça hoje sem medo de ser feliz. Porque sabe, gente, nós somos programados pelo sistema de pensamento do ego para evitarmos esse túnel escuro que se aproxima das nossas vidas. Mas nós precisamos nos lembrar que no fim do túnel está essa luz da consciência crística que nós todos buscamos, né? É isso. Então, eu ia ler um texto hoje, mas eu acabei me estendendo aqui, né? Esse texto da Marianne maravilhoso. E eu vou encerrar o vídeo. Mas antes eu quero mostrar para vocês o que eu ganhei de presente de aniversário da nossa querida colega Simone Leal. Que acabou de chegar em casa. Gente, olha isso. Eu nem sei o que dizer. Eu nem sei. Vocês sabem que eu nunca tive. Eu era louca por ela quando eu era criança e nunca tive um boneco quando eu era criança, porque eu acho que era muito caro, sabe? Meus pais não tinham dinheiro para comprar, ou não sei se eu nunca pedi. Minha avó ganhava bem, né? Minha avó podia ter me dado uma. Eu acho que eu acabei nunca pedindo. Pedia outras coisas, olha. Ela mandou para mim. Simone, é você que faz? Eu não sei se é a Simone que faz, mas gente, eu amei. A minha Pink. Eu só não vou poder dar mole com ela porque os gatos vão pegar. Olha, gente, que coisa fofa. Gente, vocês não têm noção. Ela me mandou de presente de aniversário. Chegou hoje. Tá? Então, assim, se o Stitch é o ego, a Pink é o Espírito Santo. Tá? Então, eu queria dizer pra vocês que eu amo todos vocês. Que nós vamos ter live hoje à noite, se Deus assim permitir. Não sei se vou conseguir começar às 7. Talvez eu só consiga começar às 8. Eu vou ver como vai estar a minha vida, tá bom? Queria dizer que eu amo vocês. Queria dizer que o meu coração tá cheio de alegria, né? A Beatriz, que mandou o kit da criança interior que eu mostrei pra vocês, né? O meu kit da criança interior que tá aqui, né? O meu kit de cura da criança interior. Ela me falou que tinha uma caneta também. Ela me mandou uma foto de uma caneta rosa maravilhosa. E a caneta caiu da bolsa dela, então ela não me deu. Então a caneta está guardada, tá? E eu queria dizer pra vocês, gente, que isso aqui, ó... a Simone, ela foi tão sensacional que ela acabou captando no meu inconsciente um desejo da minha infância que eu nunca realizei. Que era ter um boneco da Pink. Tá? E eu nunca realizei. Agora eu falei pra vocês, não realizei porque eu não tinha dinheiro. Não, mas a minha avó sempre comprava os brinquedos assim mais bacanas, né? Eu tive brinquedo mais caro do que uma Pink de pelúcia, né? E ela acabou captando um desejo inconsciente da minha criança interior. Nós nos comunicamos, porque a minha criança sempre quis ter uma Pink. E hoje ela tem uma Pink, a pequena Jaquinha ganhou uma Pink. Então, gente, eu não tenho nem palavras para te agradecer, Simone, para agradecer a Beatriz. Isso significa tanto para minha criança, né? E a Beatriz, isso eu já tinha contado para vocês, né? Que eu sou a louca da papelaria, né? Que eu amo coisa de papelaria, que coisa de papelaria deixa a minha criança muito feliz, né? As canetinhas, enfim. Mas enfim, eu não posso parar numa papelaria que eu vou comprar alguma coisinha para minha criança interior, né? Mas o desejo pela Pink, ele tava no meu inconsciente.
Então acabou que eu ganhei uma Pink, tá? Então, tô mostrando a Pink para vocês, não apenas para agradecer a Simone por ter me mandado. Me emocionou profundamente, eu chorei, tá? E se eu continuar falando aqui, eu vou chorar. Mas para dizer para vocês, vão na criança interior de vocês, perguntem para elas. Qual é o seu desejo? Aquele desejo que você teve que seus pais nunca puderam, os nossos pais nunca puderam realizar. Talvez seja um desejo hoje que seja bobo para você, como ter um boneco da Pink, né? Talvez seja isso e você vai poder realizar. Você vai lá e compra para ela, tá? Talvez seja simplesmente ter um caderninho bacana desse aqui. Gente, eu vou dizer para vocês que se eu vou tirar ele do pacote pra vocês verem. Se eu tivesse tido um caderninho desse lilás quando eu era criança, olha, ele é todo dourado por fora. Tem estrelinha aqui atrás. Se eu tivesse tido um caderno desse quando eu era criança, eu teria morrido de felicidade. Sabe o que é morrido? Eu teria tido um treco quando eu visse esse caderninho. Entendeu? Eu ainda nem sei de que eu vou fazer ele. Caderno de quê? Eu não sei ainda, né? Então, às vezes pode ser um desejo tão bobo quanto você ter um caderninho lilás. Bobo que eu digo porque hoje você pode, né? Você pode realizar, né? Essas almofadas de flores aí atrás de vocês, isso é tudo a minha criança interior, ela que ama, tá? Então vai lá hoje, pergunta pra sua criança. De repente ela vai te pedir uma caneta, né? Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu acho que não, porque a gente ainda não tava falando de criança interior. Mas coisa de papelaria, eu compro tudo pra minha criança interior. Então olha o meu estojo, ele é de pelúcia e de tigre, que eu comprei no camelô aqui no Rio de Janeiro. Mas quando eu tava no México, né, eu dividi o meu quarto com aquela amiga que eu contei pra vocês, a minha amiga alemã que morava na Inglaterra e que agora tá morando no México, né. Inclusive ela foi morar lá na cidade onde foi a viagem, que é Puerto Vallarta. E ela, teve um dia que ela saiu, ela saiu pra fazer as coisas dela, e quando ela chegou de volta no quarto, ela tirou um pacote de dentro da bolsa e tirou um presente pra mim. E era uma caneta de unicórnio. Que a gente tinha ficado falando de unicórnio no Stargate, né? Era essa canetinha aqui de unicórnio. Gente, eu tive um acesso de felicidade, eu tive um ataque. Eu tive um ataque de felicidade, né? E eu tinha comprado para ela um caderno encapado com uma coisa bonita de artesanato mexicano, com uma caneta, né? E ela é escritora e professora de inglês. E aí eu dei aquilo para a criança dela e ela me retribuiu com esse unicórnio. Gente, eu quase morri. Então, às vezes, talvez a sua criança interior ela só queira uma caneta de unicórnio. Compra para ela, né? E se você é um menino, talvez você não ligue para uma caneta de unicórnio, mas talvez você queira aquela miniatura do Hot Wheels, do carrinho, que você nunca pôde ter. Talvez porque era muito caro, né? Por ter sido muito caro, né? E talvez os seus pais não terem podido comprar. Então eu quero fechar o vídeo com essa mensagem. Dizer para vocês que eu amo vocês, mandar um beijo especial para Simone no dia de hoje, para Simone Leal, maravilhosa, eu amo, né? E, enfim, dizer que eu amo todos vocês, tá? E que eu espero que vocês estejam tendo um contato com a criança interior de vocês tão maravilhoso quanto esse contato que eu descobri que eu acabei tendo, porque uma pessoa leu o meu pensamento e me mandou de presente de aniversário, tá bom? Então, hoje à noite tem live, se Deus quiser, live do livro texto, tá? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos mais tarde.